Amém. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você, eu vou tentar ser rápido nas 6 coisas que eu quero falar, é que nós precisamos começar a servir do lado do líder que Deus já estabeleceu. Josué entendeu isso. Josué, ele não é um líder que começa do acaso. Nós lemos o capítulo 1 de Josué aqui, e nós começamos a ver o próprio Deus dizendo: Josué, chegou o teu momento de liderar, chegou o teu momento de avançar. Mas se a gente cair de paraquedas nesse texto e ignorar tudo que Josué caminhou até chegar nesse momento, nós vamos cometer uma falha muito grande. Por isso eu não queria que você olhasse para Josué a partir desse capítulo, mas que você conhecesse quem Josué era antes de chegar nesse momento onde Deus os separa para viver essa obra tão grande. Josué tinha um coração que nos ensina demais. Josué tinha um coração que entendia que ele precisava servir ao lado do líder que Deus já tinha estabelecido. Josué, ele não era um moço qualquer. A Bíblia diz que ele era o auxiliar de Moisés. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 24:13. Você não precisa abrir, eu vou abrir rapidinho, vou ler para você. Mas o texto diz o seguinte: Moisés se aprontou juntamente com Josué, o seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Esse episódio que nós estamos lendo, se você quiser anotar para ler depois, é um episódio onde Deus fala: Moisés, sobe o monte, porque eu quero falar contigo, eu tenho algo para te entregar, eu vou te entregar a lei e os meus princípios. E então, ele diz: não sobe mais ninguém pode passar da circunferência do monte, você sobe. Mas o texto está dizendo que alguém subiu com Moisés, um homem chamado Josué. E o texto diz que, depois que ele passa essa temporada lá em cima, recebe a lei, onde o dedo de Deus escreve nas tábuas e dá a lei para o povo, diz que à medida que eles estão voltando, estão descendo, eles ouvem um alarido no arraial. E Josué, a Bíblia vai dizer lá em Êxodo 32, diz: Moisés, eu estou ouvindo alarido de guerra. E daí, à medida que eles vão descendo, eles descobrem o que tinha acontecido. O que eu quero falar com você a respeito disso? Deus está te chamando para viver o propósito. Anda pertinho do líder que Deus colocou sobre a tua vida. Seja no teu GC, seja líder de GC, teus supervisores, coordenadores, seja no departamento que você está servindo, não anda distante, não fica longe, anda perto. Porque quando Deus chamar o teu líder, entregar algo para ele, você tem que estar coladinho nele para receber junto, com o coração alinhado. Deus falou com ele, eu estou entendendo, estou ouvindo também, porque eu quero viver o que Deus está entregando para ele. Sabe de uma coisa? Deus trabalha desta forma. Deus separa homens e Ele pede que nós caminhemos com esses homens. Mas nesse processo Ele está forjando o nosso coração. Eu estou falando com uma geração de Josué aqui. E eu acredito que você está entendendo o que Deus está falando. Ele está te preparando. Porque tem mais coisas ainda para acontecer. Ou você acha que Deus já cumpriu tudo que Ele tinha para fazer na sua vida? O que você acha? Me ajuda aí, pode interagir. Que daí eu fico mais empolgado aqui. Deus tem algo para fazer ainda, Ele não terminou. Então esteja pronto para viver tudo isso. Caminhe perto dessa pessoa. Segunda coisa que eu queria partilhar com você: se disponha a liderar debaixo do que Deus já está fazendo. Sabe, tem um episódio enquanto que eles estão no deserto, se você quiser anotar a referência para conferir depois, está no capítulo 17 do livro de Êxodo, onde uma batalha acontece, a batalha contra os amalequitas. Diz que o líder Moisés subiu e de cima da montanha, ele levantava as mãos e intercedia, mas embaixo no vale tinha uma guerra acontecendo, espadada para cá, espadada para lá, amalequita caindo e pá e pum. E o que estava acontecendo ali é o seguinte: à medida que os braços de Moisés cansavam, as linhas dos amalequitas avançavam e o povo começava a retroceder, mas Moisés levantava as mãos e intercedia, e aquele povo começava a avançar. E o texto de Êxodo capítulo 17, verso 13, vai dizer o seguinte: um jovem liderava o povo na guerra. Sabe como é que é o nome desse jovem? Josué. Porque ele era um menino, um jovem, mas ele dizia: eu quero liderar debaixo do que Deus já está fazendo através de Moisés. Se Moisés precisa de algo, eu quero liderar debaixo dele. E nós precisamos entender que para alcançar o que Deus quer fazer em Curitiba, no Xaxim, no Sítio Cercado, no Boqueirão, não quero colocar nem limites, em todos os lugares que Deus quer entrar, Deus não vai fazer através de um pastor, mas através de um povo.
através de Josués que entendem as batalhas que precisam ser lutadas. Eu queria chamar você para esse lugar. Seja Josué. Quando você está lá liderando teu GC, você está com a espada na mão e você está avançando, tomando lugares que o diabo está dizendo é meu, e você diz, fica quieta aí, o Senhor já nos deu esse lugar, o Senhor já nos deu essa vizinhança, o Senhor já nos deu essas pessoas, nós queremos conquistar o que Deus diz que é nosso. Comece a liderar debaixo do que Deus está fazendo. Cada um que abriu a sua casa para um GC, cada um que tem se disposto a viver o propósito. Ai pastor, mas é uma luta. Sim, o texto está dizendo isso, é batalha, meu amado. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus também já deu a vitória. Há dificuldades, mas a vitória, porque o nosso Senhor disse que nós alcançaríamos o propósito. Terceira coisa que eu queria falar com você é que nós precisamos entender que quanto mais perto do líder nós caminharmos, mais de Deus nós vamos usufruir. Nós já entramos um pouquinho nisso antes, mas eu queria falar com você de um texto que está em Êxodo, no capítulo 33, no verso 11, anota aí para você averiguar tudo, para depois não dizer assim, esse pastor falou um monte de coisa, mas não citou Bíblia. Não, anota tudo, vai ver se tudo que eu estou falando é verdade. Chega em casa, lê todos os textos de Êxodo, para você saber se é isso mesmo que a palavra está dizendo, vai averiguar. Mas o texto de Êxodo 33, ele fala e ele deixa claro que quando aquele povo estava vivendo como nômades no deserto, eles iam se movimentando conforme a nuvem de Deus andava, diz que havia uma tenda chamada de tenda do encontro, e essa tenda não ficava dentro do acampamento, mas fora do acampamento, e diz que cada vez que Moisés ia buscar a face de Deus, ele saía do acampamento e ele ia até lá fora, nessa tenda, e nessa tenda, a Bíblia diz que a glória de Deus descia, e ali Deus falava com Moisés face a face. O texto de Êxodo, no capítulo 33, no verso 11, vai dizer que Moisés entrava e saía, mas um jovem, chamado Josué, não se apartava da porta da tenda. Ele dizia, eu quero ficar bem pertinho, porque se Deus está falando, eu quero ouvir. Se o Moisés vai receber algo, eu quero servi-lo, eu quero andar com ele, eu quero estar perto, eu quero viver isso. Se o meu líder vai orar, eu quero ir orar com o meu líder. Se tem vigília, nós vamos para a vigília. Se tem noite de glória, nós estamos lá na noite de glória. O pastor Luciano vem perneta, mas está aqui e eu quero estar junto com ele. Por quê? Porque se Deus vai entregar coisas, Deus vai falar coisas, eu quero ouvir o que Deus está dizendo. Mas nós marcamos a oração dos homens 11 da noite. Vamos lá, eu quero estar com o meu pastor orando, porque se Deus vai vir falar, eu quero ouvir, eu não quero ficar de longe para trás, eu quero ser aquele que caminha bem perto, ouve, está antenado, ligado na mesma frequência. Tem Josué aqui nessa igreja? Vira para o lado e pergunta quem está do lado, você é Josué? Josuela, né? Tem umas Josuela aí. Deus quer te trazer para perto, porque Ele está te formando, meu querido. Deus está te formando e trabalhando no teu coração. Então anda perto dos teus líderes, caminha junto deles. A quarta coisa que eu aprendo com Josué é que nós precisamos ter atitude, mas precisamos ter um coração ensinável. Vou contar mais um caos para você, mais um episódio, e esse está em Números, no capítulo 11. Diz que Moisés estava cansado. E ele dizia, Deus, eu não estou mais dando conta de liderar esse povo. E Deus fala com Moisés dizendo, chama os anciãos. E esses 70 homens que você chamou, eu vou derramar sobre ele o mesmo espírito que está sobre você, sobre eles, para que eles te ajudem a liderar. E o texto diz que esses homens vieram, mas 2 homens não vieram. Eles ficaram no meio do arraial, no meio do acampamento. À medida que o Moisés orou e o processo aconteceu, diz que foi uma noite de glória ali. Rapaz, eles começaram a profetizar, e o Shemanaias estava acontecendo, e então, ouve-se que aqueles 2 que nem tinham vindo no meio do arraial, também estão profetizando. E Josué, que é o cara que anda perto do líder, é o cara que anda junto, ele serve, ele auxilia, ele já está liderando batalhas, diz nesse momento que Josué, com o peitinho inflado assim, ô Moisés, tem uns caras lá que não obedeceram, não vieram, manda eles parar de profetizar lá, que palhaçada é essa? Porque à medida que a gente começa a liderar, e a gente começa a avançar, a gente acha que a gente já tem a mesma autoridade do pastor, né?
Aí já chega o irmão, estacionou errado, já expulsa esse irmão aí que estacionou errado, porque eu que estou no estacionamento. A gente começa a liderar, a gente começa a ficar meio bobo às vezes. E eu digo para você, ei, se Deus está te chamando, sim, tem atitude, mas tem um coração ensinável. Porque Deus está te formando, mas você não está pronto ainda. E você vai precisar ser ensinado e corrigido. Ai, pastor, essas palavras eu não gosto de ouvir. Eu gostei daquela parte que nós temos a vitória, mas a parte que eu vou precisar ser ensinado eu não estou gostando tanto. Meu amado, eu e você, nesse processo, vamos ser corrigidos. Não é tão gostoso ser corrigido, mas é necessário. Por quê? Porque nós estamos sendo formados. E para sermos formados, nós vamos precisar ser corrigidos. Você quer viver o propósito de Deus? Levanta a mão aí, diz aí, você quer viver? Então esteja preparado para ser corrigido, porque eu te garanto, você não é perfeito. Você vai precisar ser moldado para chegar lá. E esse Moisés tem que responder para Josué e diz, Josué, você é uma bênção, cara, mas você ainda não entendeu o coração. Eu queria que todo o arraial estivesse profetizando como esses homens. Eu queria que esse espírito que foi derramado sobre mim e sobre esses homens fosse derramado sobre todo, Josué. Um dia você vai entender isso. Nós não estamos aqui para matar ninguém, Josué. Nós estamos aqui para liderar um povo e para formar o coração desse povo. Josué, você está indo bem, mas você ainda precisa aprender algumas coisas para que você se torne o líder. E eu quero dizer algo para você, líder de GC, o teu objetivo é formar as pessoas, é amar as pessoas. Às vezes dá vontade, eu sei, dá uns cascudos, dá umas porradas nos irmãos, que você vai lá, se esforça e a vontade que dá, que coisa. Mas eu quero dizer para você, não desista, a gente não tem esse direito, porque Deus não desistiu de mim e de você, e nós não vamos desistir de ninguém. Tem alguém comigo aqui? Eu sei que eu estou olhando para uma igreja, Josué, uma igreja que entende o propósito. Agora, existe uma ênfase aqui, existe um texto no Novo Testamento, onde um homem chega até Jesus, e esse texto está em Mateus, no capítulo 8, no verso 5 até o 13, esse homem chega a Jesus dizendo, eu preciso que você ore por alguém doente na minha casa. Jesus diz, tudo bem, vamos lá. E aquele homem diz, Jesus, você não precisa ir até a minha casa, se daqui você der uma ordem, lá já vai acontecer. Jesus fica admirado com a fé desse cara. Ele diz, Jesus, sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu sou um centurião e tem muitos homens que me obedecem. Se eu der uma ordem, eles obedecem. E eu sei, Jesus, que você tem autoridade sobre enfermidades, sobre demônios. Basta uma ordem tua e tudo se movimenta ao teu favor. Deus escolheu trabalhar debaixo de submissão, debaixo de autoridade. E eu quero dizer algo para você. Deus está forjando o meu e o teu coração, à medida que eu e você obedecemos e andamos junto daquilo que Deus já está fazendo. Tenha um coração ensinável, tenha um coração que está sendo preparado, porque alguém que não consegue se colocar debaixo, nunca vai ter autoridade para liderar. Josué só se tornou o líder que ele se tornou, porque ele tinha um coração debaixo de Moisés. Mas o líder que diz, não, eu que mando em mim, Jesus vai dizer, cara, você pode fazer o que você quiser, mas no meu reino não é assim que acontecem as coisas. No meio do meu povo não é assim que funciona, porque eu trabalho dessa forma, com ordem, com decência, com autoridade, com submissão. Vamos acelerar um pouquinho que o meu tempo corre aqui. Eu queria dizer para você a quinta coisa. A quinta coisa diz que nós precisamos estar prontos para missões importantes. Quando Moisés, crendo e acreditando de que Deus estava guiando aquele povo para entrar na terra prometida, ele diz, chegou um momento crucial. Eu preciso de 12 homens, um de cada tribo, para avançar e espiar a terra que nós vamos conquistar. Aqui para frente vai ter guerra e eu preciso que vocês espiem para que a gente monte a nossa estratégia. Aqueles 12 homens entram na terra e eles averiguam que aquela terra é próspera. Há muito frutos da terra, há cachos de uva gigante, há abundância de leite e de mel, há uma terra em que eles poderiam plantar e prosperar, mas eles se assustam com a estatura dos homens daquela terra, porque eram grandes homens, e mais do que isso, eles se assustam porque até as ferramentas, as armas que aqueles homens têm, são mais tecnológicas do que as deles. Nessa época Israel não tinha uma tecnologia de ferro ainda, mas os povos inimigos já tinham, e eles diziam, olha, não vamos conseguir lutar contra esses caras.
10 homens voltam com uma imagem dizendo, muito boa aquela terra, mas esquece, isso daí não é terra para nós. Mas 2 homens voltam dizendo, rapaz, é verdade, os caras são grandes, eles têm umas espadas diferentes lá, umas armas doidas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, se Deus disse que nós vamos entrar, não sei como é que vai ser, mas nós vamos entrar, vamos para cima. E diz o texto que o povo de Israel chegou ao ponto de querer apedrejar esses 2. Vocês são malucos, vocês querem matar a gente. E o próprio Deus intervém e fala, eles não estão errados, eu disse que vocês vão entrar, eu quero que vocês creiam. Sabe como é que é o nome de um desses 2 jovens? Josué. Você acha que eu e você temos para aprender com o coração desse menino? Esse menino, se Deus falava, ele acreditava. Se Deus dava uma ordem, uma direção, ele dizia, pai, Deus ia falar assim, ó, atravessa a parede. Aí o outro vai dizer, mas não dá para atravessar. E Josué ia dizer, cara, corre porque Deus disse que é para nós atravessar. Esse é Josué. É um líder e um homem de moral, e moral elevada, de moralidade e de moral elevada. Se Deus falava para ele, avance, não importava o que tinha na frente, ele avançava. E ele foi um cara que começou a colocar ordem em Israel, sim. Porque o texto que nós lemos em Josué diz, Deus falando para ele, Josué, seja forte e corajoso, a terra que tem na frente é tua, eu vou te dar a graça, você vai liderar, eu vou liderar, mas você vai ser o homem que vai liderar essa frente. Agora não esqueça de algo, Josué, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, do que a minha lei diz, do que a minha palavra diz, se submeta completamente ao meu coração e às minhas ordens. Então, algo começa, eu quero entrar com você nesse 6º e último ponto. Eu quero que você saiba de algo. Se você é como Josué, presta atenção aqui, creia, obedeça e avance. Fala isso junto comigo. Creia, obedeça e avance. Naquele momento Josué disse, tá bom Senhor, eu recebi essa palavra e nós vamos em frente. Aqui começa o livro de Josué. Eu vou tentar dar um resumo para você. Já no capítulo 1, quando ele termina, diz que ele começa a preparar o povo para passar o Jordão. Quando eles vão passar o Jordão, já acontece um milagre. As águas param, eles atravessam. Ali já Deus estava revelando, avança que eu estou com vocês. Até o rio parou para que eles passassem a pé. Então eles chegam diante da primeira cidade, meus amados. E é uma cidade molezinha. Ela só tem um monte de muralhas ao redor e eles não têm como entrar. Mas Deus disse que era para avançar. E daí Josué ora e Deus dá a palavra para ele dizendo, 7 dias Josué, uma volta a cada dia, no 7º dia 7 voltas. Tá, e o que nós vamos fazer, Senhor? Nós vamos guerrear, grita, leva umas buzina, faz barulho. Daí, você encarava essa guerra aí? Não, Senhor, dá umas metralhadoras para nós, que daí nós vamos conseguir. Ele está dizendo, não, passa gritando e buzinando. Josué, o que ele diz? Se Deus mandou, vamos fazer. 7 dias marchando. No 7º dia, 7 voltas. Na 7ª volta, eles param diante das muralhas, gritam, buzinam. E o que acontece? As muralhas caem. Porque se Deus diz para avançar, eu não sei como que vai ser, mas eu sei que nós vamos avançar em fé. Eu creio, eu obedeço e eu avanço. E Deus entrega aquela cidade nas mãos deles. Eles tomam conta daquela cidade. Só que Deus tinha dito algo, não peguem nada de despojo. Animais, ouro, prata, roupa, nada. Não toquem nada. Essa primeira cidade eu não quero que vocês tirem nada. Então eles avançam e vão para a segunda cidade. E é a cidade de... até esqueci o nome. Acã, Ai. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver. Ai, isso mesmo. E essa batalha, ai, doeu já. Porque eles vão lutar essa batalha e tomam na cabeça. E Josué, meu amado, Josué fica indignado. Josué diz, Deus, tu tinha mandado avançar. E Deus diz, vocês desobedeceram o que eu tinha dito, não era para ter tomado nada da outra cidade. E Deus fala, pode passar aí no meio do povo, porque tem gente que tomou despojo. E Josué faz um pente fino e descobre que Acã, um homem, desobedeceu a ordem de Deus, e por causa deles, eles tinham perdido aquela batalha. Deus estava dizendo, lembre-se, seja forte e corajoso, mas me obedeça em tudo. Josué, como um bom líder, faz o que precisa ser feito, corrige aquele homem e avança de novo. E o que acontece? Eles vencem. E a partir daí, o povo de Israel, que era um povo nômade, toma a sua herança. E o livro de Josué vai dizer que todas as tribos ganharam os seus territórios. É tão engraçado porque algumas tribos ainda faltava vencer algumas batalhas.
Josué disse, aquele território lá é teu. Quando eles chegaram lá, eles falaram, pô, mas tem gente aqui ainda. Josué, não, nós queremos uma terra que está livre para nós. Josué disse, cara, vai lá e toma conta, porque o Deus disse que vocês vão ganhar. É engraçado que Josué, ele não fica nem de mimimi. Ele diz, pode ir, que Deus já deu. Vençam as batalhas. Josué é um cara que se Deus disse, ele acredita. Deixa eu contar uma história para você. Lá em Blumenau, alguns anos atrás, um pessoal da Comunica, mais velho, tinha um menininho de 12 anos que estava começando a servir, e um dos meninos mais velhos falou assim para ele, pegou um clips, abriu o clips, fez um V assim, falou, você sabia que isso aqui é uma chave para ver Jesus? Se você pegar isso aqui e colocar na tomada, você vai ver Jesus. E o menino achou aquilo demais, foi para casa, estava quarta-feira à noite, o GC na casa dele acontecendo, toda a família, o povo reunido ali, e daqui a pouco dá um estouro e acaba a luz, que nem aconteceu aqui hoje à noite. Todo mundo sai desesperado, pensar o que aconteceu, liga o interruptor de novo, chega no quarto, está um menino com os cabelos arrepiados, a cara esfumaçada, os olhos desse tamanho, o que aconteceu? E ele, olhando para a tomada, o clipe na tomada, ele voou para trás. O que aconteceu? Os meninos tinham dito que se eu botasse na parede eu ia ver Jesus. Aí até perguntaram, viu Jesus? Ele viu um clarão. Meu amado, eu quero dizer algo para você. Nós precisamos ter o coração desse garoto. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não age como esses meninos da Comunica tinham agido. Presta atenção em algo. Deus não vai pregar peças em você. Se Deus disse, avance. Se Deus deu uma ordem, vá, porque o teu Deus não brinca. Mas o teu Deus diz, vai, porque eu já te dei a vitória. Tenha um coração puro, que crê, que obedece, que avança. Você sabe qual é o ano que nós estamos vivendo? Qual é que é o nome desse ano? Vamos ler o que está escrito em Isaías, no capítulo 54, no verso 2. Porque essa palavra em oração Deus deu para essa igreja, presta atenção nisso. Diz assim, alarga o espaço da sua tenda, aumente o todo da tua habitação, não o impeça, alongue as cordas, firma bem as estacas, porque você se expandirá para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Meu amado, esse texto está dizendo para mim e para você, de forma profética, se prepare, porque nós vamos conquistar essa cidade. Ele está dizendo, pode entrar nas escolas, vai falar de Jesus lá, porque nós vamos tomar posse do que é nosso. Ele está dizendo, entra na tua empresa e fala de Jesus para aqueles que trabalham contigo. Toma posse, porque a posteridade vai possuir a terra arrasada. O que o diabo está destruindo, Deus está dizendo, vai e toma posse, porque eu estou dando para vocês. Tem alguém aqui que crê nessa palavra? Então avança, meu amado. Ai pastor, mas está difícil, a muralha é grande. Deus não disse que era para ir? Não disse que ia ser fácil. Mas obedeça, avance e você vai viver o propósito. Eu queria que você cresce nisso. Eu estou olhando para Josué nessa noite. Eu estou olhando para homens e mulheres que entenderam. Tem alguém aqui que deseja ver a sua família salva? Diga, Senhor, eu quero ver a minha casa salva, então eu vou avançar, eu vou orar, eu vou cantar louvores, eu vou falar dessa palavra, porque eu creio, Senhor, Tu está me dando a minha casa, todos eles vão Te servir. Ah, pastor, mas você não conhece meu marido? Ah, mas você não conhece minha esposa? Ah, mas. Esses 10 não entraram. Então seja como os 2 que disseram, eu vou para cima. Tem alguém aqui que vai para cima? Glória a Deus, porque Deus está nos dando esse povo, esse tempo, essa cidade. Eu acredito que Deus está trabalhando no coração de homens e mulheres, para que você se abra para liderar um GC. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando nessa noite em homens e mulheres, que Deus está falando para você, abra sua casa para receber um GC, seja um anfitrião. Ai não pastor, dá muito trabalho. Meu amado, pense em algo, a eternidade das pessoas está em jogo, a eternidade das pessoas está em jogo. Deus te deu recursos, usa deles para ganhar almas, usa da tua vida, do teu tempo, da tua casa, do teu tempo para liderar, para amar, para alcançar pessoas, para apacentar pessoas, para desenvolver, para discipular, porque Deus te chamou para isso. Você consegue crer nisso? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, eu queria orar com você. Esse mesmo homem, Josué, no final do livro, ele tem uma frase icônica, uma frase que marcou. Esse homem, depois de ter distribuído a herança para todos,
Ele se posiciona na frente daquele povo e ele diz: olha, eu não sei como vocês vão agir a partir de agora. Vocês podem escolher se vocês vão servir a Deus ou se vocês vão se atrapalhar com os deuses dessas terras. Mas eu quero dizer uma coisa, e ele se posiciona dizendo: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E eu queria que você entendesse o propósito, e você se posicionasse nessa noite dizendo: você pode escolher, eu quero que você entenda isso. Você pode escolher, você não é obrigado a frequentar a igreja, você não é obrigado a viver o propósito de Deus, você não é obrigado nem mesmo a andar com Deus, mas eu quero te dizer algo: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, e eu gostaria de ver esse povo tomando a mesma decisão, porque eu nunca me arrependi de ter servido a esse Deus, e até hoje eu nunca vi o meu Deus perder batalhas. Eu queria que você se posicionasse com a sua casa hoje para viver o propósito, porque no fim dos dias, não vai importar quanto de dinheiro você arrecadou, quantos carros você tinha, qual o modelo do carro, qual o modelo da casa, se você tinha TV Smart ou não, se você tinha benefícios ou não. No final o Senhor vai perguntar para nós o que nós fizemos com o que Ele nos deu. E Ele disse: vão e tomem posse da terra, ganhem vidas, tomem posse daquilo que eu tenho falado. O ID da grande comissão não é uma sugestão, mas é uma ordem para a igreja. E Jesus diz: você me ama? Deixa eu te fazer essa pergunta: você ama Jesus? Meu amado, responda: você ama Jesus? Jesus está dizendo: então apacenta os meus cordeirinhos, vai cuidar das minhas ovelhinhas. Meu amado, te posiciona nessa noite para viver o propósito. Pastor, é difícil, eu sei que é difícil. Hoje de manhã ainda um irmão perguntou aqui para mim: e aí, pastor, como é que você está? Tudo certo? Tudo, uma bênção, irmão. A igreja, benção. Sua casa, benção. Seus pais, benção. Ah, e os problemas? Um monte. Ele começou a rir e falou assim, falei: cara, já passamos dessa fase. Tinha uma fase que os problemas nos paravam. Agora, com problema, sem problema, vamos em frente, porque Deus está nos dando vitória. Não vai acabar os problemas, eles vão até aumentar. Mas o nosso Deus vence todos os problemas. Todos os gigantes Ele já venceu. Feche os teus olhos. Eu queria fazer 2 orações nessa noite. A primeira, eu gostaria de orar com aqueles que hoje, nessa noite, gostariam de entregar sua vida para Jesus. E a segunda oração que eu gostaria de fazer é por você que quer viver o propósito. Talvez você chegou aqui nessa noite meio desanimado, meio escondido no meio das cadeiras, frequentador de culto. Mas eu quero te dizer que Deus está te chamando para algo maior. Deus está te chamando para lugares de responsabilidades maior. Deus está te chamando para viver coisas maiores. E eu quero orar com você. Por isso, eu quero dar um tempo. Nós vamos cantar essa canção. E eu queria que nesse momento, você que quer sair desse lugar e viver o propósito de Deus com a sua família, pode até abraçar ela. Vem aqui para frente para receber oração. Os irmãos da intercessão vão estar aqui, os pastores vão estar aqui. Sai do teu lugar e te posiciona dizendo: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tome essa decisão. Depois eu quero orar com aqueles que querem entregar sua vida para Jesus. O que nos move é o que nós cremos na ação santa. Somos a igreja, vivemos por estamos de pé.
Se você que está aqui na frente ainda não recebeu oração, espera que alguém vai orar com você. Mas você que está aí atrás, eu queria que você me ajudasse. Deixa a galera que tomou uma decisão hoje ser ministrada aqui. Mas eu queria orar com aqueles que querem entregar a sua vida para Jesus hoje. Talvez você nunca oficializou essa decisão. Você nunca tomou essa decisão de dizer: Jesus, eu quero te dar a minha vida. Eu quero que você seja o Senhor. Eu creio em Cristo e eu quero deixar que Cristo seja o meu Senhor, o meu Salvador. Por isso, você que está no seu lugar, eu vou fazer uma oração falando algumas palavras, e eu peço que você me ajude a fazer essa oração para que toda a igreja ore. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu quero me entregar por completo a Ti. Perdoa-me, limpa-me dos meus pecados e me ajuda a caminhar o Teu caminho. Eu creio na obra de Cristo na cruz. E eu creio que a nova vida em Cristo, eu recebo esta vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, você entregou sua vida, você nunca tinha feito essa oficialização, eu queria apenas que você fizesse um sinal, que eu quero orar por você. Pastor Adil, você já pode subir aqui também. Se alguém, só faz um sinalzinho. Se a igreja está vendo, me ajuda, que está meio escuro, eu não enxergo direito. Se há uma mão levantada, só me ajuda a enxergar. Aleluia. Não estou vendo, não estou vendo. Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. De manhã, nós tivemos 3 pessoas que começaram de novo. E eu quero dizer algo para você. Igreja, tem uma mão levantada lá atrás? Glória a Deus, Deus te abençoe. Então eu vou poder fazer essa oração. Glória a Deus. Pastor Iverson, vem aqui. Não, pode ficar aqui. Eu queria pedir que você que levantou a mão, só receba um abraço do Pastor Iverson. Deixa ele orar por você também. Enquanto que eu vou orar, pode sair do teu lugar. Ao contrário, ele está aqui na frente, só te esperando para te dar um abraço. Enquanto que essa pessoa está vindo, a irmã está vindo lá, eu queria contar algo para você. Deus tem feito algo tão lindo e tem derramado algo tão lindo sobre a igreja. E eu quero que você não tenha medo de pregar o Evangelho. Deus tem dado vidas todos os cultos. Glória a Deus. Todos os cultos Deus tem dado vidas. E eu quero que você saiba que Deus te escolheu para alcançar pessoas. Você é Josué. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, direcionar. Pai, nós quebramos e oramos quebrando todo o mal, todas as amarras, tudo aquilo que o diabo tentou e intentou contra a vida dessa irmã, hoje cai por terra. Um novo começo, Senhor, em Cristo, uma nova vida, uma nova família, um novo caminho. E eu te peço, Senhor, ajuda-nos como igreja a servi-la, a amá-la e ajudá-la a andar nesse caminho, em nome de Jesus, Pai, amém. Glória a Deus. Aleluia.